muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de PNL Online e nós vamos agora dar seguimento ao assunto níveis neurológicos e vamos falar sobre o nível neurológico que eu mais gosto. Inclusive nós vamos ter um módulo inteiro mais à frente falando somente sobre crenças, mas nós vamos falar aqui de forma mais resumida, somente para a gente fechar aqui o entendimento de nível neurológico sobre crenças e valores. Então nós falamos sobre o ambiente, que é onde os comportamentos acontecem. E esses comportamentos só acontecem porque a gente libera capacidade para que eles aconteçam. Mas se nós não acreditamos que podemos, a capacidade não é liberada para que o comportamento aconteça em nenhum ambiente. Vamos ao slide. Crenças e valores. As crenças, as nossas crenças, são o que são crenças? É aquilo que a gente acredita que é verdade, né? E valores é aquilo que a gente acredita que é importante para a gente, que tem valor. Então as crenças e valores estão no mesmo nível. As crenças, elas dão reforço, seja através da motivação ou da permissão, para apoiar ou bloquear as capacidades. Ou seja, se eu acredito que eu consigo falar inglês numa entrevista de emprego, eu libero permissão para que essa capacidade aconteça. Se eu acredito que eu não consigo falar inglês, eu não consigo liberar permissão para que o comportamento, a capacidade gere o comportamento. Ou seja, crenças e valores responde a pergunta por quê. Sempre que você perguntar por quê, a resposta vai ser crenças e valores, é a historinha, é o que a pessoa acredita que é real para ela. E olha que legal, as nossas crenças elas podem ser crenças potencializadoras ou crenças limitantes. Se eu acredito que eu consigo aprender qualquer idioma se eu me empenhar, que eu entendo, Gustavo, que essa é uma crença potencializadora, que ela me motiva. Agora, se eu acredito que eu não consigo aprender nenhum idioma, que eu mal falo português, eu entendo que essa crença é uma crença limitante. Por quê? Porque ela não permite que eu avance, ok? E o que é crença? A palavra crença, uma boa definição da palavra crença é que a crença é uma profecia autorrealizável. Ou seja, se você acredita que pode, ou se acredita que não pode, nas duas formas você acaba estando correto. E para mim, algo que ilustra muito bem o que são crenças é a história de Davi e Golias. Peço licença aqui para contar a história da minha maneira, né, uma versão adaptada aqui, mas que representa a realidade, é que durante muito tempo o Golias desafiou todo um exército a alguém lutar com ele no combate. Por quê? Porque ele acreditava. A crença que ele tinha é que ele era invencível. Ele tinha crença, ele tinha certeza, isso era uma verdade para ele, que ninguém ia conseguir vencê-lo. Até que o Davi chegou e também tem uma crença. Eu consigo vencê-lo. Nada do que ele faça não importa, porque eu tenho meu Deus, eu vou lutar com ele e eu vou vencer. Então, as crenças, elas não são verdades para todos. A crença é verdade para quem acredita nela. A verdade do Golias é ninguém me vence, e a verdade do Davi é ninguém me vence. Então, as crenças, sempre respeitar a crença da outra pessoa. Você tem a sua maneira, você tem as suas crenças, e as crenças dos outros podem ser, e geralmente são, muito diferentes da sua. Agora, vem aqui o grande poder das crenças. Como nós vimos, existem crenças potencializadoras e crenças limitantes. O negócio é que as crenças, elas nos motivam ou elas nos travam, né? Nesse nível, se eu acredito, eu não consigo falar inglês, não adianta, eu não consigo. Cara, parou. O teu cérebro não vai liberar potencial para que esse comportamento aconteça em nenhum ambiente. Sabe por quê? A gente já viu isso no início. O nosso cérebro não escolhe no que quer acreditar, ele não escolhe as crenças. Ele acredita naquilo que você mais comunica. Ou seja, ele é obrigado a fazer o que você manda. E o comando que você está dando para o teu cérebro é: eu não consigo falar inglês. Eu acredito nisso, isso é verdade para mim. Então o cérebro, como você acredita que não pode, ele não libera o potencial para que esse comportamento aconteça em nenhum ambiente. Agora, quantos ambientes, quantos comportamentos você não tem porque você está limitando, você está se limitando? Eu tenho amigas que estão solteiras e nada de errado em estar solteiro, tá? Tá solteiro, tá casado, é questão de escolha. Agora, o ruim é você querer estar casado e estar solteiro, como é o caso de algumas amigas, e elas falam assim: ah, Gustavo, mas eu nasci para ser solteira.
Eu não nasci para ser casada. Aí fala, não, eu sou aquelas tipo de panela sem tampa. Elas estão dando o tempo todo esse comando para o cérebro dela. E o cérebro não libera, porque ela não acredita, o potencial para que ela se case. Né? Ou para que encontre o marido, ou o namorado que vale a pena casar. Ou seja, ela está dando esse comando. E o cérebro não escolhe no que quer acreditar, ele realmente acredita no que, ele gera crenças naquilo que você mais comunica. Então, atenção à sua linguagem, atenção ao que você está dizendo, tanto para os outros quanto está dizendo nesse diálogo interno. É a sua linguagem, na maioria das vezes, que define as suas crenças. Num módulo que nós estudaremos mais à frente, se eu não me engano, o módulo 6, não tenho certeza, nós vamos falar somente sobre crenças. Quais os tipos de crença potencializadora, as crenças limitantes, as crenças como surgiram, como eliminar uma crença limitante, como mudar uma crença, e nós vamos ter todo esse conhecimento. A princípio, o que eu quero que você entenda? Se eu acredito que eu posso, eu libero potencial para que o comportamento aconteça em qualquer ambiente. Se eu acredito que eu não posso, eu não libero potencial, capacidade, e esse comportamento não acontece em nenhum ambiente. E agora, na próxima aula, nós vamos falar no nível neurológico que está acima do nível de crenças, que é o nível de identidade. Quem sou eu? Quem é você? Vamos saber na próxima aula. Vamos que vamos, a PNL é show!